Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E o tema de hoje é sobre a ecologia. É um tema aí que sempre está na moda, né? Quando a gente fala de meio ambiente, não tem como não falar da ecologia. E também é um assunto que eu costumo dizer que ele não cai nas provas, ele despenca, tá? Então fica aí até o final, que é pra gente passar todos os conceitos que nós temos hoje sobre a ecologia. Mas antes de começar a aula, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, ative todas as notificações e também curta esse vídeo, que é para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e possa passar para o maior número de pessoas e elas também terem a mesma oportunidade que você está tendo. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a ecologia. Gente, a ecologia o termo ecologia, na verdade, é um termo bem antigo, tá? Esse termo ecologia, ele vem lá do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo, ou seja, estudo da casa dos organismos. A gente, inclusive, costuma dizer que há uma abordagem interdisciplinar. Então, a gente utiliza outras ciências da natureza para poder tentar explicar os fenômenos da ecologia. Então, a gente usa aí a química, a física, a matemática e até a própria geologia para explicar esse que é um sistema bem complexo. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender sobre ecologia é justamente o termo habitat. Esse termo habitat, você já deve ter visto, inclusive, fora dos livros. Às vezes você está assistindo televisão, você ouve alguém falando sobre habitat. E o que é esse habitat? O habitat, gente, é simplesmente o lugar onde um organismo vive, tá? Ou seja, determina a distribuição desse organismo no ambiente. Então, imagina só, se um organismo conseguir viver sobre uma folha, essa folha é considerada um habitat. Se um organismo está vivendo aí dentro da sua boca, dentro do seu intestino, ou até mesmo sobre a sua pele, esses locais que eu falei, todos eles são considerados habitats, porque é o local onde pelo menos um organismo consegue sobreviver. E junto com esse termo habitat, aparece um outro termo que também confunde muitos alunos, que é o termo nicho ecológico. Então, o nicho ecológico, ele é a atividade que esse organismo realiza dentro do seu habitat. Ou seja, trocando em miúdos, é o comportamento da espécie. Então entenda o seguinte, se eu falar que um organismo ele é herbívoro, se ele é onívoro, se ele é carnívoro, isso daí já é o comportamento da espécie. E isso caracteriza justamente o nicho ecológico. Um outro termo bastante falado dentro da ecologia é o termo população. Às vezes a gente ouve essa palavra aí na televisão, ouve muitas vezes esse termo população e nem sabe o que significa. Na verdade, população é quando você tem vários organismos da mesma espécie convivendo no mesmo lugar. Então imagina aí, vamos supor que dentro da sua casa mora você e mais algumas pessoas. Todas essas pessoas, juntamente com você, são da mesma espécie, né? Pelo menos eu acho isso, né? Então, como todos vocês são da mesma espécie, vocês são considerados uma população da casa X. O seu vizinho, com a família dele, é a população da casa Y e assim sucessivamente. Ou seja, cada um de vocês, cada conjunto ali de indivíduos da mesma espécie está formando uma população distinta. Quando você junta várias populações de organismos diferentes, aí você já tem o termo comunidade. Tá? Então, pegando esse mesmo exemplo aí, dentro da sua casa tem você e os seus parentes morando, vivendo todo mundo da mesma espécie, vocês são uma população. A partir do momento que você incrementa isso com outras espécies, por exemplo, você coloca um cachorro, um papagaio, periquito, você já tem espécies diferentes convivendo no mesmo lugar. Então aí você já tem uma comunidade, tá certo? Então esses conceitos básicos aí, guardem ele que a gente vai precisar bastante para as próximas aulas. Outros termos que a gente precisa usar são ecossistema e biosfera. Então, dentro do ecossistema, é aquilo que a gente vai ver como relação entre o meio biótico e o meio abiótico. Aí você deve estar se perguntando, professor, eu não lembro o que é um termo biótico, o que é um meio biótico e um meio abiótico. Então, vamos pegar a essência da palavra aí. O termo biótico está relacionado com os seres vivos. O termo abiótico está relacionado com tudo aquilo que não tem vida. Tá? Então, por exemplo, você tem aí os fenômenos físicos. Quando você tem o solo, você trata da chuva, você trata do vento, você trata das águas, você está falando de termos abióticos. Ou seja, quando você relaciona os animais com esses termos físicos aí, você tem o conceito de ecossistema. A biosfera, por sua vez, é a junção de vários ecossistemas. Então perceba que a biosfera já vai ser algo mais complexo, vai ser algo um pouco maior, mais abrangente, né? Então a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Aí eu montei aqui para vocês uma espécie de um gráfico para tentar entender a ordem de cada conceito desse que eu estou falando. Então vamos ver lá de baixo para cima. Lá você está vendo o conceito mais simples, que é o de organismo. Você tem apenas um indivíduo ali, ele é considerado apenas um organismo. Quando você junta vários organismos da mesma espécie, você vai formar populações.
né? Quando você pega essas populações distintas e começa a interagir umas com as outras, você vai ter agora uma comunidade. Essa comunidade, quando você junta com os fatores bióticos e abióticos, você vai ter o ecossistema. E quando você junta todos esses termos aí, você tem o que a gente conhece como biosfera. Dentro da biosfera, a gente pode subdividir ela em 3 etapas. A primeira delas é conhecida como limnosciclo, ou seja, são os ambientes aquáticos de água doce, ou seja, os ambientes dulcícolas. Você tem também o talassociclo. Talassociclo também são ambientes aquáticos, mas dessa vez de água salgada. Então você tem aí os rios, mares e oceanos, né? Os rios não, os mares e os oceanos. E o epinociclo. O epinociclo é justamente o ambiente que a gente vive, que é o ambiente terrestre. Então a biosfera vai englobar todos esses 3 ambientes aí. O termo autótrofo, o próprio prefixo auto significa sozinho. E trófos, o sufixo trófos, significa alimento, né? Então, um ser vivo autótrofo ou autotrófico são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Tá? Então, eles são capazes de buscar, através dos nutrientes, inclusive utilizando ou a energia solar ou outros processos químicos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Então, dentro dos organismos autotróficos, nós temos os organismos autotróficos fotossintetizantes, que são aqueles que utilizam da energia solar, e os quimiosintetizantes, que eles não utilizam energia solar, mas eles conseguem produzir seus alimentos através de processos químicos, que também nós falaremos mais adiante. E também nós temos os seres vivos heterótrofos, que é, na verdade, o grupo onde nós nos encaixamos. Nós, mamíferos, nos encaixamos. Então, todos nós somos heterótrofos. Por quê? Hétero, o prefixo hétero, significa diferente, e trófos, como você já viu, significa alimento. Ou seja, nós não somos capazes de produzir nosso próprio alimento. A gente precisa, para poder nos nutrirmos, a gente precisa buscar esse alimento em outras fontes. Geralmente, outros grupos de seres vivos, sejam eles autotróficos ou outros heterótrofos. Dentro dos heterótrofos, ou dos animais, ou dos seres vivos heterotróficos, nós temos aí os consumidores e os decompositores. Os consumidores, gente, são aqueles seres vivos que vão consumir outro ser vivo, tá? E os decompositores, eles vão pegar todos esses nutrientes e fazer o retorno deles para o ambiente, tá? Mas não se preocupe que eu vou explicar isso aqui mais lá para frente. Dentro dessas relações, a gente tem aí as cadeias tróficas e as teias tróficas, também conhecidas como teias alimentares ou cadeias alimentares. Então, qual que é a diferença básica entre as duas? Entenda o seguinte, para a gente poder entender a teia, a gente começa aqui pela cadeia, tá? Então, a cadeia é como se você tivesse um processo linear, tá? Então, imagina assim, um ser vivo, ele está passando a energia dele para o outro ser vivo, está passando a matéria e a energia para o outro ser vivo. Então, pega esses dois termos aí, matéria e energia, guarde esses termos aí que a gente vai utilizar lá no final da aula, tá? Então entenda que o organismo X, quando ele passa energia para o organismo Y, passa matéria e energia para o organismo Y diretamente, você tem aí uma cadeia alimentar. Vamos para um estudo de caso aqui. Então observe essa figura. Você está vendo aí nessa figura 4 grupos diferentes de organismos. Você está vendo a planta, você está vendo o gafanhoto, um sapo e uns fungos ali embaixo, tá? Então perceba que a planta, ela é o ser vivo autotrófico, ou seja, ela produz o próprio alimento. Quando ela produz esse próprio alimento, ela está fazendo isso através do processo da fotossíntese. Bom, até aí tudo bem. Quando ela produz esse alimento, concorda comigo que ela está produzindo para ela. Ela precisa sobreviver, então ela produz o alimento para ela. Só que aí vem um gafanhoto e consome essa planta. Ou seja, esse gafanhoto está consumindo essa planta porque ele quer aqueles mesmos nutrientes, aquela mesma energia que ela produziu, ele quer para ele. Ele precisa sobreviver também. Né? Então imagina uma máquina aí. Uma máquina, a sua geladeira na sua casa, ela precisa de energia para funcionar. O seu corpo também precisa de energia. Só que a gente precisa buscar energia em outros seres vivos. Por isso que nós somos heterótrofos. Nós somos considerados consumidores. A gente vai pegar essa energia de um outro organismo. Nesse caso aí, o gafanhoto está pegando a energia da planta. Por sua vez, o sapo também precisa se alimentar, vai pegar a energia e a matéria restante lá do gafanhoto e vai consumir. Ou seja, essa matéria e essa energia estão passando entre grupos. Esses grupos recebem o nome de níveis tróficos. Então, nesse caso aí, a planta, gafanhoto e sapo, você tem 3 níveis tróficos. O primeiro, que é a planta, o segundo, que é o gafanhoto, e o terceiro, que é o sapo. Aí você deve estar olhando para essa imagem e deve estar com uma dúvida. E os decompositores, onde que eles entram? Se você olhar para os decompositores, você vai ver que todas as setas estão chegando neles. Ou seja, significa dizer que o decompositor ele não está no lugar certo.
Isso porque a planta ela pode morrer antes de ser consumida. Se ela morrer antes de ser consumida, os decompositores vão lá, vão pegar esses nutrientes e vão fazer a ciclagem da matéria, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. O gafanhoto pode acontecer a mesma coisa e com o sapo também a mesma coisa. Então, não necessariamente o decompositor vai ter uma ordem certa dentro da cadeia, tá? Ele vai participar da cadeia, ele obrigatoriamente tem que participar da cadeia para fazer a ciclagem da matéria. Mas ele não tem um lugar certo dentro da cadeia. Então a gente não pode dizer que ele é um consumidor primário, secundário, terciário, obrigatoriamente. Existem casos e casos. Então entenda que na cadeia, cada organismo ocupa um nível trófico distinto. Ou seja, um nível de nutrição diferente. Diferente do que acontece lá na teia alimentar. A teia alimentar, o conceito de teia alimentar, entenda o seguinte, a teia alimentar ela é uma sobreposição de cadeias. Então imagina várias cadeias, quando você une uma cadeia com a outra, você vai ter uma sobreposição, tá? Por que acontece essa sobreposição? Então, gente, é o seguinte, entenda o seguinte, na natureza, lá no ambiente, imagina em um ambiente de floresta, você não tem como fazer o controle de quem vai consumir quem, né? Uma hora um sapo pode consumir um gafanhoto, uma hora um sapo pode consumir uma formiga, então existem várias formas diferentes deles se alimentarem na natureza. É por isso que a forma mais comum de se observar na natureza não é a cadeia, e sim a teia alimentar. E como é que funciona essa teia alimentar? Volta aqui para a imagem. Então eu coloquei uma teia alimentar aqui com vários níveis tróficos diferentes. Então, para a gente começar a ler uma teia alimentar, a gente sempre inicia pelo produtor. Tá? Então o produtor está sempre em primeiro lugar, ele que está produzindo a energia para todo o sistema. Então nesse caso aqui, o produtor é essa plantinha que está aqui do lado esquerdo. Aí vamos pegar um outro animal para servir de base para a gente. Vamos pegar essa cobra aqui, ó. Percebe que na cobra está chegando duas setas nela. Isso daí eu vou explicar para vocês agora. Por que está chegando duas setas nessa cobra? No caso 1, essa cobra ela se alimenta desse coelho. E esse coelho, por sua vez, se alimentou da plantinha lá. Então perceba o seguinte, você tem o primeiro nível trófico, que é a planta, o segundo nível trófico, que é o gafanhoto, e o terceiro nível trófico, que é a cobra. Então você tem aí 3 níveis tróficos. Nesse caso aqui, esses 3 níveis tróficos, você vai ter o produtor, você vai ter o consumidor primário, que é o caso da lebre, que está consumindo a planta. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Presta atenção. Todo consumidor primário, obrigatoriamente, tem que ser um animal herbívoro. Então anote isso aí. Todo consumidor primário, obrigatoriamente, deve ser um animal herbívoro. Tá? Por quê? Imagina esse coelho aí. Ele está consumindo o consumidor, ele está consumindo o produtor. O produtor sempre vai ser um ser vivo fotossintetizante, por exemplo. Então sempre vai ser uma planta. Né? Você nunca vai ver, por exemplo, aí uma onça fazendo fotossíntese. Né? Então o consumidor primário sempre vai consumir o produtor. Nesse caso aí, quem é o consumidor primário? O coelho. O consumidor secundário será a cobra. Agora perceba uma coisa, eu estou falando assim, o coelho ele é segundo nível trófico, mas ele é consumidor primário. A cobra é terceiro nível trófico, mas ela é consumidor secundário. Fica meio embaraçado, né? Então não confunda, tá? Níveis tróficos com consumidores, tipos de consumidores. Isso daí você vai ter nomenclaturas diferentes. Bom, então nessa teia você tem a primeira situação. Na segunda situação, essa mesma cobra, em vez dela se alimentar do coelho, agora ela vai se alimentar do sapo. Só que esse sapo se alimentou de um inseto que se alimentou da plantinha. Então olha agora, antes você tinha 3 níveis tróficos, agora você vai apresentar quantos níveis? A planta, você vai ter um inseto, você vai ter o sapo, por último a cobra. Dessa vez você tem 4 níveis tróficos. Desses 4 níveis tróficos, você vai apresentar um consumidor a mais. Né? Então a cobra já não vai ser consumidora secundária, agora ela vai ser consumidor terciário. Tá? Então, por isso que a teia ela é muito mais dinâmica. É isso que acontece na natureza, você não tem uma ordem correta. Uma hora pode ser uma coisa, outra hora pode ser outra. Por isso que a teia ela exemplifica de forma mais completa o sistema dentro das relações ecológicas. Quando a gente fala de fluxo de energia, eu estou o tempo todo aqui falando para vocês de energia, de matéria. Então aquelas duas palavrinhas que eu pedi para vocês guardarem lá na frente, a gente vai usar agora. Então o que é essa matéria? O que é essa energia, na verdade? Entenda o seguinte, quando você tem um ser vivo fotossintetizante, um produtor, você tem ali uma planta, e essa planta, para poder produzir alimento para ela, ela precisa pegar nutrientes do solo. Esses nutrientes do solo, ela não consegue fazer digestão. Então ela vai pegar a energia solar para poder quebrar esses nutrientes e transformar em matéria para ela. Essa matéria vai servir de alimento para que ela cresça. Só que aí, essa matéria, essa energia que está vindo do sol, ela está sendo trabalhada e está sendo transformada em energia química. Essa energia vai ser armazenada dentro da planta.
tá? E conforme eu botei na figura aí, representando o vaso. Então essa plantinha começa a crescer, 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 aí vem um animal como o gafanhoto e pá, consome essa planta. Então toda aquela matéria, toda aquela energia que estava na planta, que estava nutrindo essa planta, estava deixando ela ficar viva, agora vai passar para o próximo nível trófico. Então toda essa energia vai para o gafanhoto. Então a planta vai sair de cena, ela não vai mais existir, ela vai morrer. Então toda a energia dela vai passar para o próximo nível. Só que concorda comigo que a planta ela produzia uma quantidade X, ela usou uma quantidade Y e sobrou uma quantidade Z. Ou seja, ela só pode passar para frente essa quantidade menor de energia. Se você parar para pensar, toda a energia, ela vai ser sempre, o fluxo da energia vai ser sempre unidirecional. Então mais uma dica aí para você. O fluxo de energia sempre vai ser unidirecional. Se você olhar para essas setas que eu coloquei aí, todas elas estão seguindo uma única direção. Elas estão saindo do Sol e indo rumo ao infinito, né? Então elas nunca vão voltar, elas sempre estão indo na mesma direção. E outra coisa, perceba também que o tamanho das setas vai diminuindo à medida que vai passando os níveis tróficos, né? Então por que vai diminuindo? Porque, imagina só, o primeiro organismo ele precisa produzir essa energia. Só que ele produz energia X, ele consome parte dessa energia para se manter vivo e passa para o próximo grupo. O próximo grupo vai consumir parte da energia para se manter vivo e passa um pouquinho para o outro. Ou seja, essa energia vai diminuindo à medida que os níveis tróficos vão passando. É por isso que uma cadeia alimentar, ela dificilmente vai passar de 5 ou 6 níveis tróficos. Porque lá no 7º, 8º nível trófico, você teria uma quantidade mínima de energia. Então, para os últimos animais, seria inviável. É por isso que hoje, quando você já deve ter ouvido o termo animal topo de cadeia, significa dizer que ele está no final da cadeia alimentar. Não existe mais um outro depois dele. Então, por exemplo, aqui na Amazônia, você tem a onça pintada como um animal topo de cadeia. É um animal carnívoro, né? É heterótrofo, ele é consumidor. Então esse animal, como ele está no final da cadeia, ele não tem predadores naturais. E, consequentemente, ele precisa se alimentar muito mais do que os primeiros, já que a energia chega numa quantidade menor para ele. É por isso que uma onça ela come bastante em relação aos herbívoros, por exemplo, que vão consumir uma quantidade menor. Tá certo? Beleza? Quando a gente transforma a energia e a matéria no mesmo gráfico, ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então perceba que as setas amarelas vão indicar a energia e as setas azuis vão indicar a matéria. Essa matéria, perceba que ela está seguindo o mesmo fluxo da energia, tá? Todas elas vão seguir no mesmo lado. Só que a matéria tem uma diferença em relação à energia. A energia ela sempre vai diminuindo com o passar do tempo. A matéria ela nunca vai diminuindo, ela simplesmente vai passando de um grupo para outro, de uma cadeia, de um nível trófico para outro, até chegar no último. Quando chega no último, você vai ter os animais decompositores. E o que esses animais decompositores vão fazer, que a gente viu lá na frente? Eles vão fazer a ciclagem da matéria. Ou seja, eles vão pegar todos esses nutrientes desse último animal que morreu e traz para o solo. Quando ele traz isso para o solo, ele vai deixar esses nutrientes disponíveis para a próxima planta que vai nascer lá na frente. Então o ciclo recomeça. Então perceba que a matéria, ela sempre vai e volta, é sempre um ciclo. No caso da energia, não. A energia tem sempre que estar entrando. Então o dia que acabar o sol, acaba todo o ciclo, tá bom? E chegou a hora de dar aquela treinada. Vamos aqui ver algumas questões que eu selecionei pra gente do Enem, dos Enems passados. Então vamos ver como é que eles cobram esse tipo de questão lá na prova. A primeira questão aqui é do Enem de 2010, tá? E ele diz o seguinte: a figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Então aí você observa que tem uma lagoa, tem vários níveis tróficos sendo identificados e a seta demonstrando aí justamente o fluxo da matéria e energia. Sabendo-se que o mercúrio se acumula nos tecidos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará maior teor de mercúrio no organismo se nessa lagoa ocorrer um derramamento desse metal? Então, gente, para resolver esse tipo de questão, é bem simples. É só você entender que na própria pergunta aí, ele já disse que o mercúrio é um metal que se acumula nos tecidos. Ou seja, se ele está acumulando nos tecidos, a cada nível trófico que for passando, você vai aumentando a quantidade desse metal, concorda? Né? Acumulou um pouquinho no primeiro, acumulou mais um pouquinho no segundo, mais um pouquinho no terceiro, ou seja, isso vai passando de um nível trófico para o outro. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para essa figura e você vai começar a analisar desde o produtor, passando por todos os consumidores até o último. Tá? Então nesse caso aí, a gente percebe que lá nos produtores, nas algas aqui, por exemplo, vão ter uma quantidade de mercúrio, mas essa quantidade vai passando entre os peixes, entre os moluscos, tudinho, até chegar no animal que seja topo de cadeia.
O topo de cadeia é aquele animal que está lá no final da cadeia, né? Aquele que não tem mais nenhum predador. Nesse caso aí, só pode ser essa ave. Tá? Então a gente procura essa alternativa aí. Ó, logo aí na letra A, a gente já observa as aves, pois são os predadores de topo de cadeia e acumulam mercúrio incorporado pelos componentes dos demais elos. Então é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. À medida que os animais vão se alimentando, eles vão consumindo esse mercúrio que vai se acumulando nos seus tecidos. Então vai ficando maior a quantidade de tecido de mercúrio acumulado à medida que vai passando os níveis tróficos. Vamos para a próxima questão? Então, essa questão já é um pouco mais recente, ó, do Enem de 2020. Nela diz o seguinte: em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então observa essa teia aí, né? Parece bastante complexa. O menor nível trófico ocupado pelas aves, olha as aves aí de novo, é aquela do qual elas participam como consumidores de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem ou quinta ordem. O que isso quer dizer? Voltando para cá. Então você vai observar aqui nessa cadeia, você vai procurar as aves, né? Então ele quer saber sobre as aves. Então o primeiro animal que você vai procurar aqui vai ser as aves, que ela está lá em cima. Então identificou aí na figura lá em cima. O que você vai fazer agora? Você vai procurar as setas que estão chegando nela. Então você está vendo que está chegando apenas 2 setas. Então você só vai analisar esses 2 caminhos. Tá? Não perca tempo olhando para o resto da teia. Você só vai observar esses 2 caminhos aí. O primeiro caminho, você vai seguir toda a sequência da cadeia, né? Então desde o produtor até chegar na ave. Então vamos chegar aí, olha para a figura e vamos analisando. Concorda comigo que quem faz fotossíntese aí nessa cadeia são as algas, né? Então elas são os produtores. Dos produtores, os insetos vão consumir essas algas. Então eles serão consumidor de primeira ordem. Os insetos, se forem consumidos por peixes, serão de segunda ordem. Consequentemente, as aves consumindo esses peixes serão de terceira ordem. Então guarda aí, ó. Se você seguir esse caminho que está sendo mostrado aí no meio, a ave será consumidor de terceira ordem. Mas se por acaso ela seguir esse outro caminho aqui, ó, algas, moluscos e aves, você já vê que já vai mudar, né? Então se as algas forem consumidas por moluscos e esses moluscos pelas aves, agora as aves serão consumidores secundários ou de segunda ordem, tá? Então o molusco, como ele está consumindo o produtor, ele é de primeira ordem, a ave, se consumir o molusco, vai ser de segunda ordem. Então a resposta está aí, ó. Serão o menor nível trófico ocupado pelas aves nessa teia será de segunda ordem. Galera, por hoje é só. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.